Salve galera, estamos iniciando aqui o nosso primeiro Sindicast, que é o podcast do trabalhador e trabalhadora da área de saneamento. E não podia ser melhor do que começar esse podcast contando a história do nosso sindicato. O sindicato que é o Sindágua, que é o Sindicato dos Trabalhadores de todas as empresas de saneamento aqui do estado de Minas Gerais, seja ela privada, pública, de economia mista, enfim. Mas o fato é que esse sindicato tem uma história. E nada melhor do que começar esse podcast com esses três anciãos que estão aqui na mesa. Renato, que foi o fundador, um dos fundadores do sindicato, né, Renato? Javas Marinho, que junto com ele também ajudou a fundar o sindicato. E Nascimento, eu não lembro de quando iniciou a história do sindicato, mas eu sei de quando eu entrei aqui no Sindágua, o Nascimento já tinha mais de 30 anos que estava aqui no sindicato. Agora, eu queria muito ouvir de vocês como que vocês iniciaram aqui no Sindágua, como que foi a trajetória de vocês, antes da gente iniciar como que se deu a trajetória do Sindágua. Renato, como que iniciou a sua luta aqui no Sindágua? Bom, na verdade, boa. Bom, é muito bom estarmos aqui nesse momento, né, vivos para participar de um evento como esse, da importância e da envergadura desse evento. E a gente poder falar da criação da entidade sindical é um negócio muito positivo. Porque o Sindicato dos Trabalhadores da Copasa, e que nós antes chamávamos Sindicato dos Trabalhadores da Copasa porque era específico da Copasa, né? Ele tem uma história. Essa história, ela acontece quando? Então, mas antes de entrar na história, como que você chegou no sindicato? Só para eu entender. Exatamente. Eu entrei na Copasa em 1972 para 73 como inspetor de segurança do trabalho, através de um concurso que eu participei como inspetor de segurança do trabalho, porque era exigência legal que tivesse um inspetor de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho. E eu entrei nessa época. Entrei imediatamente, minha missão era começar a trabalhar com segurança. Eu trabalho com segurança, eu tenho contato com todas as unidades, né, Jato? Com todas as unidades, era inspeções, era tentando ver as condições de trabalho, condições sanitárias, condições de higiene, condições de alimentação, condições dos caminhões, condições de obra, sinalização, escoramento de vala, todo esse aspecto que envolve a segurança do trabalhador. Questão de salubridade, periculosidade, essas questões todas ela envolvia. Então nós começamos a viajar e percorrer todas as unidades da Copasa naquela época. E não era Copasa, na época era Comag. E a Comag era uma herança do DEMAI. Porque a coisa mais engraçada, né, que é até pitoresca a gente comentar uma coisa dessa, é que o DEMAI tinha 1.200 trabalhadores. E foi encampado pela Comag, que tinha 440 trabalhadores. Isso gerou uma polêmica seríssima, porque o DEMAI era o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Belo Horizonte, e que tinha 1.200 trabalhadores. Então, a Comag veio e encampou o DEMAI. E nesse período de encampação houve uma briga muito grande, né, entre o pessoal do DEMAI, que mandava, e que estava sendo comandado pelo pessoal da Comag, porque a Comag só tinha 3 localidades, que era Contagem, Montes Claros e uma cidadezinha. Acho que é Divinópolis. Acho que é Divinópolis. Acredito, naquela época. Divinópolis. Então, o que acontece? Encampou e os diretores eram da Comag. E aí houve aquele conflito de interesse, porque o DEMAI, o pessoal do DEMAI, ficava aquela briga, né? Ah, você é do DEMAI, você não é da Comag, você não ajudou a criar isso aqui, você vai querer mandar, você não... E começou aquela divergência. Bom, vencidas essas divergências, certo? Que a gente tinha que ter um trabalho para que a Copasa se fortalecesse. E dentro desse aparato, você tinha um corpo gerencial muito competente. A Copasa sempre foi uma empresa de grandes profissionais e grandes trabalhadores. Sempre foi. Sempre foi um exemplo. E a Comag, na época, era a Companhia Mineira de Águas, que juntou com o DEMAI e virou Comag. Em 1976, aí que vem aquela época que passa para Copasa, porque unifica. E vem... 74. Hã? 74. 76. Foi em 76 pelo seguinte, porque em 74 era aquela briga na Assembleia para que pudesse transformar. Aí fez a logomarca, aquela logomarca reta, etc.
Só foi homologada em 76. Correto. Né? Em 76, então, cria a Comag. A cria a Copasa, que unifica. E aí ela vai ampliando. E com essa ampliação, começa a haver os interesses gerenciais, né? E tinha um viés que era importante, que a empresa naquela época, que era a Copasa já, ela não tinha reajuste salarial. Não tinha benefício, não tinha direito. Os direitos eram heranças do DEMAI, que era a questão do quinquênio e anuênio. O quinquênio, né, que na verdade nem era um quinquênio, era um anuênio de 2%. Não tinha limitação. Era um anuênio de 2%. Todo ano você tinha 2% de aumento. Todo ano. Mas era o único reajuste que existia. E aquilo, como você tinha uma inflação galopante na época, e todo mundo lembra disso, aquela inflação do Sarney de 40%, 80%, 90%, todo mundo lembra. Né? O que aconteceu? Os gerentes e a grande equipe, né, foram lá, o governador falou assim, governador, nós queríamos ver se a gente conseguia, porque a empresa era puramente pública, ela não era sociedade de economia mista. O que aconteceu? O governador falou, peraí, vocês são empregados da empresa ou vocês são trabalhadores? Vocês estão querendo reajuste salarial? Vocês estão reivindicando? Não, vocês não têm direito de reivindicar, e nem eu posso conceder. Olha, você vem me fazer um pedido? Não tem sentido. Aí deu a dica, o Carmelo Mutuano Paiva, que a gente lembra dele, era o superintendente, não era nem superintendente, era o procurador jurídico da Copasa, Carmelo. O doutor Carmelo Mutuano Paiva falou assim, gente, chamou o Antônio Caldas Ribeiro, que era o Caldas, era o departamento jurídico, falou, Caldas, vem cá. Tem jeito de a gente criar uma associação dos trabalhadores da Copasa, não? O Caldas falou, vai, uma ideia boa. Chamou o Megali, Ricardo Tunes, e eles chamaram o Marquesotti, Ricardo Marquesotti, e me chamaram para uma reunião. Mas eu era um inspetor de segurança, um operacional puro. Aí eu fiquei até constrangido de não ir, o Ricardo Tunes era o meu superintendente, né? E o Eliseu Soares era chefe de gabinete do presidente. Todos participando me convocaram. Inclusive o Fábio Avelar foi convocado. Me convocaram. E eu não fui convidado, eu fui convocado. Chegando na reunião, aí começa a debater. Não, vamos criar uma associação dos trabalhadores, trabalhar a Associação dos Trabalhadores da Copasa. Isso aí foi em 82, né, Renato? Isso foi em 1978. 78. Aí começamos a formatar. E o Carlos Mutuano Paiva, que era o superintendente, falou, não, nós vamos fazer um estatutozinho, né, e vamos convocar uma eleição. Fazer uma ata aqui e convocar uma eleição. Agora, nós temos que ter o controle. Para ter o controle, nós temos que pôr ao encabeçando um gerente, que era o gerente de divisão, que era o Ricardo Marquesotti. Ela era o gerente da área comercial. Agora, nós temos que ter um operacional. Aí o Renato aí. Por que o Renato? Porque o Renato conhecia todo mundo. Era o inspetor de segurança do trabalho e conhecia todo mundo. E era conhecido na Copasa inteira. Aí eles me colocaram como vice-presidente e colocaram lá os outros gerentes, o Emílio, né? o Salles, Trindade, né? Colocou vários gerentes e formatou, como eram apenas 8 numa associação, criou uma associação, mandou registrar no cartório, transformou na associação. E essa associação já começou a fazer o primeiro acordo coletivo. Por quê? O interesse deles era dar reajuste para a diretoria. Aí eu me lembro disso, que quando eu vice-presidente da associação, eu falei assim, peraí, reajuste não é para a diretoria nem para os gestores, não. Reajuste é para os trabalhadores, todos. Ele falou, não, a gente dá um pouquinho.
Peraí. Então, naquela época, eu lembro que deu 31% para os gerentes e deu 12% para os trabalhadores. Você vê a desproporção que já era naquela época. Renato, você já contou aqui, se eu estou contando aqui mais ou menos uns 25 minutinhos de história, que se for somar, ele falou de 76, aí depois abriu a associação em 78, e a gente viu aí pela fala sua que a associação nasceu na necessidade de organização da luta dos trabalhadores naquela época. Claro, tem a história do DEMAG e do Comag, né? Comag, que você falou. Aí eu fico pensando assim, eu nasci em 83, né? Eu devo muito respeito a essa história que a gente está contando aqui hoje, e a vocês que viveram parte dessa história também. Agora eu queria só ouvir um pouquinho do Jarbas. Assim. Eu, Jarbas, como que você entrou nessa história? Porque de 74 até 78, que por enquanto nós estamos em 78, Renato já contou aqui muita coisa que nesse processo, não foram coisas que contaram para ele, foram coisas que você viveu, né, Renato? Exatamente. Sabe aquela história de que eu vou falar uma coisa que me contaram e que contaram para outra pessoa, depois você vai lá e solta de forma totalmente distorcida? Eu estou ouvindo aqui direto da fonte, né, de como iniciou a história do nosso sindicato. Foi de uma associação, nós estamos aqui com várias fotos aqui na mesa antigas, informativas, que a gente pode depois fazer um relato sobre cada uma delas a seguir. Mas qual contexto você entrou, Jarbas, nesse contexto sindical? Me explica um pouco aí, só para nós entender, e o público que vai nos assistir, para entender onde que você entrou nesse contexto. Eu entrei para a Copasa em fevereiro de 1976. Fui trabalhar, eu entrei como desenhista e fui trabalhar no Distrito Oeste. Só te interrompendo um pouquinho. Então, quando você entrou, então, já tinha uma luta do Renato e Marquesotti na história lá atrás. Exato. É isso, exato, né? Entendi. Exato. E você viu, o Renato era igual o Nico Tostão, todo mundo conhecia o Renato. E eu fiquei, né, lá no distrito, eu fiquei conhecendo o Renato. Então, quando foi em 1982, a primeira diretoria do sindicato, eu fui convidado para participar da diretoria. Eu fui diretor do Conselho Fiscal durante 2 períodos, né? Foi lá onde aí eu tornei sindicalista. Entendi. Então, por 2 períodos eu fui diretor do Conselho Fiscal. Então você iniciou lá em 76 e agora em 2024 também está aqui ajudando a gente a formar a galera. Na verdade, tem 42 anos que eu milito aqui no sindicato. Aí quando foi em 1999, em agosto, 3 de agosto de 1999, eu saí da Copasa. Que aí eu vim direto para o sindicato, já estava funcionando o departamento dos aposentados. Então você aposentou em 99, desligou de 99? Na verdade eu aposentei em 1995, trabalhei mais 4 anos, aí veio aquela como é que é, medida provisória, que a Copasa foi a única empresa de saneamento que exigiu que quem era aposentado tinha que renunciar à aposentadoria. Como eu tinha a garantia jurídica de diretor do sindicato, eu não renunciei. Aí eles me demitiram em 13 de fevereiro de 1998. Aí eu fiquei mais 1 ano e quando foi em 99, um julgamento na 2ª instância, aí que eu saí da Copasa. Entendi. Aí que eu vim direto para o departamento dos aposentados. Então, 15 anos, 15 não, 25 anos. 25. Tem 25 anos que você está aqui depois de aposentado, ajudando a gente a lutar pelos direitos e conquistas dos trabalhadores que estão na ativa hoje, que entrou depois que você foi aposentado. Obrigado, Jarbas. Maravilha, muito obrigado. Agora eu quero ouvir um pouco o Nascimento, porque, como eu disse, o Nascimento, quando eu entrei, eu tenho uma história muito interessante quando eu entrei aqui no sindicato, sabe? Eu entrei isso é verdade, eu já falei para o Nascimento isso já, no dia que eu tomei posse como presidente do sindicato. Não, nem lembro onde foi, Nascimento. Eu contei essa história também. Minha história aqui no sindicato ela foi muito rápida, sabe? Eu entrei como delegado sindical, eu acho que em 2009, salvo me engano. Aí depois eu me tornei dirigente sindical e aí eu participei do primeiro congresso. Aí nesse congresso, estava lá, sabe como funciona, né, Renato? 250 trabalhadores, 300, aí na época tinha representante da Libertas, da Eco e da Copasa, uma turma lá, sabe? Aí eu não conhecia Nascimento, não. Aí tava lá, esse senhor lá, né?
de boné, dessa forma aqui, ó, blusa de botão, com outra por dentro, deve estar da mesma forma que hoje, tá vendo? E um óculos aqui pendurado aqui na altura do peito. Aí tava lá atrás, dormindo. Nascimento tava lá bem assim, ó. Eu não conhecia Nascimento. Aí eu não lembro se foi Renato ou se foi Vagão. Falou bem assim, ó, inscrição, Nascimento. Aí todo mundo falando, quem é Nascimento? Aí o pessoal olhou e tal, aí o pessoal, Nascimento, você está inscrito, Nascimento, vai lá. Eu acho que foi o Wagner Xavier ou então o Renato, que de sacanagem fez a inscrição do Nascimento. Aí Nascimento levantou. Sabe aquele cochezinho que joga bola com as perninhas tortas? De jeitinho, caminhando devagarzinho, sabe? Devagarzinho, até chegar lá em cima, rapaz. O Nascimento pegou o microfone que falou, meus cabelos arrepiou, ficou assim, ó. Um homem de muito conhecimento, de inteligência, sabedoria. Nascimento, fala para nós aí, como que você chegou com essa sabedoria no sindicato? Como que foi sua história? Quando que você entrou na Copasa? E como que você chegou aqui no sindicato? E por que você está aqui até hoje, Nascimento? Fala para nós. Bom, primeiramente, boa tarde, né, a todos e a todas, companheirada. Eu entrei na Copasa em 1977, portanto, essa história da formação do sindicato foi mais ou menos nessa época, né? Começou em 76, por aí. Em 77 eu entrei na Copasa. Eu fui trabalhar na Praça da Liberdade, né? Eu entrei na contabilidade, como auxiliar de contabilidade, e essa área era ligado à superintendência financeira, diretoria financeira, e a gente trabalhava no prédio da Secretaria de Obras, junto com o pessoal do Estado. Terceiro andar. Terceiro andar, daquele prédio de esquina da Gonçalves Dias, ali na Praça 7, na Praça da Liberdade. E mais ou menos em início de... Até então, eu não conhecia o sindicato, né? Depois de alguns anos, o Renato fez uma visita para a gente lá, convidou a gente para conhecer o sindicato. Aí já era o Sindágua, né? Não era mais associação, já era sindicato. E eu comecei a militar né? Vim nas assembleias e conheci um grupo que na época era ligado a alguns partidos políticos, inclusive PT, PCdoB, né? MDB, o pessoal do MR8, né? Era uma turma que agitava mesmo. E a gente começou a agitar nas assembleias, né? Muito mais como posição do que como situação, até porque a gente não era da direção, né? E foi assim que eu conheci esse sindicato. Já em no final da década de 80, meada da década de 80, a gente criou uma chapa, acabou que a gente não conseguiu concorrer. Aí o Renato me convidou para fazer parte da diretoria. Eu entrei acho que na terceira diretoria do sindicato, né? Já tinha ocorrido duas diretorias. 89. Né? Em 89, na terceira direção, eu vim para o sindicato. E como eu trabalhava na contabilidade, eu sempre conheci muito a Copasa, né? Pelo menos o número da Copasa eu conhecia bastante, né? E foi assim que eu entrei no sindicato. Daí para cá, né, não parei mais, participei de praticamente todas as diretorias, fiquei uma ou duas fora da direção. Fiquei no primeiro mandato meu, fui liberado. Segundo mandato eu voltei para a empresa, né? E só voltei a ser liberado acho que 2 ou 3 mandatos depois, já com Fernando Ferreira, depois do Fernando Ferreira, né? E assim que eu comecei no militar no sindicato. Eu devo... conhecimento pro sindicato. A situação me trouxe como oposição. Não apenas eu, mas realmente um grupo de militantes que a gente tinha dentro da Copasa. Na época a gente estudava o movimento sindical, ou seja, né, éramos realmente pessoas que estudavam o movimento, né? Então sabia tudo sobre o movimento sindical, começamos a fazer curso de formação e tal. E foi a partir daí que eu entrei no sindicato. Estou aqui até hoje e eu acho que politicamente para mim foi maravilhoso, porque tudo que eu sei, né, hoje da vida política, não apenas desse país, mas desse mundo, eu devo ao sindicato, né? Então sou muito grato a isso. Me aposentei em 2016, aliás, me aposentei em 2010, me desliguei em 2016 e de lá para cá estou aí sempre à disposição do sindicato.
Aí, Eduardo, o importante é saber que, antes dessa história, era uma associação, como a gente falou, de 78 e 79. Em 1980, nós fizemos o pedido para o Ministério da Justiça para transformar em sindicato. Tem a carta sindical. Em 1980, no final de 80, nós recebemos do ministro, então, a carta sindical. Janeiro de 81. A carta é de 1981. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos autorização para instituir o Sindicato dos Trabalhadores da Copasa. Em 1981, ele congregava os trabalhadores abrigados em Belo Horizonte e Contagem. Aí nós falamos, olha, vamos aproveitar e entrar com um projeto para extensão de base territorial para o estado todo. Em 1982 estava tendo eleição para a renovação do governo e Câmara, estaduais, federais, Senado. E nós recebemos uma proposta, falou, olha, nós podemos dar a extensão de base territorial. Se vocês aceitarem algumas condições que nós estabelecemos, nós vamos dar a extensão de base para o estado todo para vocês. Eu falei, mas o que é preciso? Ele falou, não, dá uns favorzinhos aí para o político. Mas que favorzinho? Não, nós precisamos de eleger uns deputados, então a gente tem que mandar alguns gabinetes dentários para umas localidades, para outras e tal. Aí, nessa época, eu já tinha como contratado aqui o doutor Danilo Santana, que era, inclusive, meu cunhado, que era formado e que era um grande profissional do direito. E consultei ele e falei, olha, cavalo passa arriado. Se você montar, montou. Se não montar, ele vai passar do mesmo jeito. Se não fizer com você, vai fazer com o outro. Então, o ideal é você fazer o seguinte. O que vai comprometer? Essa cidade, você vai ajudar as cidades. Elas se beneficiarão com esses consultórios odontológicos que vão ser montados nessas localidades. Então, eu não vejo nenhum problema. Está beneficiando a população. Você não está tirando dinheiro dos trabalhadores, você não está usando recursos dos trabalhadores e nem comprometendo. E essa cidade será beneficiada. Então, tranquilo. O assessor do ministro, então, pegou aquele pedido, levou o ministro, assinou, e nós temos a extensão de base territorial do Estado, como quase um dos únicos sindicatos com extensão de base do Estado, é o Sindago. E que não chamava Sindago, né? Porque esse nome Sindago veio posteriormente. Né? Era o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria, Purificação e Distribuição de Água em Serviço de Esgoto de Belo Horizonte e passou do Estado de Minas Gerais. Aí, passando para o Estado de Minas Gerais, montamos a primeira chapa, e aí tivemos uma disputa ferrenha. O Nascimento era de oposição. Ele disputou na outra chapa. Ele montou a chapa, a eleição foi em 1981. Né? O Jaba entrou na nossa chapa, o Nascimento da chapa de oposição. Quem encabeçou a chapa, inclusive do lado do Nascimento, era o engenheiro, Arnob Viana. Isso. Arnob Viana foi o candidato. E o Arnob, eu tinha uma pessoa que era ímpar, que era uma pessoa que hoje, eu falo, ele tem que ser relembrado, porque era uma pessoa de um conhecimento e de uma história que era o Padre Vicente. Lembra dele? Padre Vicente, Toninho. Toninho. Esse participava lá da oposição. Mas não era oposição. Ele participava de um grupo que queria participar do sindicato. Sim. E aí, nós fomos para uma eleição. E a eleição foi feita no Sindialeto. E essa eleição, nós ganhamos essa eleição
No segundo turno. Com poucos votos de diferença. No segundo turno. E teve o segundo turno. Porque no primeiro turno não teve quórum, porque era exigência de quórum. Fomos para o segundo turno. E aí foi caminhão, foi ônibus, foi toda a estrutura para a chapa. E nós fomos eleitos. Apoiar a sua chapa. Pois é, galera, reiniciando os nossos trabalhos, tivemos aí um pequeno probleminha técnico, mas nada que prejudique o resultado final dessa grande podcast que nós estamos fazendo aqui hoje. O Renato estava aí finalizando parte da história do Sindago, né, Renato? Eu falo parte porque eu acho que em 40 minutos, 50 minutos, a gente vai conseguir colocar aqui quase 60 anos de história, né? Então, continue, Renato. Então, na verdade, nós conseguimos uma extensão básica territorial dessa forma. E aí nós transformamos o sindicato. E aí pegamos todas as conquistas advindas, como quinquênio, né? Era a questão do anuênio, que não era quinquênio, era o anuênio mesmo, anualmente. Conseguimos reajuste salarial, conseguimos, certo, melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores em termos de alimentação, em termos de transporte, e conseguimos o primeiro acordo coletivo. E esse acordo coletivo, ele tinha uma vantagem... Segura um pouquinho aí, Renato. Ok. Que eu, de fato, já ia fazer essa pergunta para vocês aqui, né, de como que foi as primeiras conquistas, mas como a gente já está saindo um pouco assim da história de como criou o sindicato, eu só quero colocar algumas curiosidades que eu vi aqui agora. O Nascimento me entregou aqui essa foto, estava aqui na mesa. Aqui tem muita história, né, muitos contextos, muitos informativos. Aqui fala da obra da sede do Sindago, que foi a sugestão, né? Exatamente. Aqui a obra da sede do Sindago, como que era, nada bem... Naquela época não tinha, né? Era máquina de datilografia ainda. Então, assim, tem muita história. A título de curiosidade, o nosso sindicato é tão importante que até o Lula esteve no primeiro congresso do Sindago, né, Renato? Exatamente. Lula e quem mais aqui, Nascimento? Deixa eu ver. Sérgio Miranda. Fora mim aqui, Nascimento. Quem está aqui que eu não Olha pra você conheço. ver, ó. Federal. Aqui está o Lúcio Guterres, presidente da CUT Minas. Né? Veja bem aqui. Do lado dele está Patrus Ananias, depois o Lula. Depois do Lula, tem o Sérgio Miranda. Aí vem o Gonzaga, que é presidente da Federação Nacional. Solon Pereira, que é presidente do Sindago. E uma foto aqui com o Joaquim Felício, que era presidente da CUT Nacional. Muita importância, muita história. Renato, te interrompi aí, eu queria que o Nascimento ajudasse também, Jarbas. Explica para nós aí, nós que hoje somos caçulas, né, de sindicato, caçulas de Copasa, a gente que deve muito a vocês pelas conquistas que a gente tem hoje. Eu sei que a gente tem aí um plano de saúde, um ticket, uma cesta de Natal, que a Copanol hoje também tem, né? Depois a gente vai fazer um momento com a Copanol também. Vale Transporte, Libertas, enfim. A gente tem alguns benefícios e que tem muitos trabalhadores que acham que esses benefícios sempre existiram. Não sabem que tem uma história por trás desses benefícios. Explica para nós aí, Renato, Jarbas e Nascimento. Quais que foram as primeiras conquistas para os trabalhadores da Copasa com a luta sindical? Renato fala das primeiras, eu falo depois. O que acontece que, na verdade, os trabalhadores da, então, Comag, né, que depois transformado em Copasa, eles tinham pouquíssimos benefícios, ou quase nenhum. Porque não existia, naquela época, vale refeição, vale alimentação. O que existia? Existia a alimentação. Cantinas. Ou seja, não, antes da cantina, era o Marmitex. Eram entregues os Marmitex em cada distrito. Tinha os caminhões que, através da Associação dos Empregados da Copasa, ela entregava os Marmitex prontos. Então, 11 horas da manhã, chegava os Marmitex, o cara pegava o Marmitex, pegava a colherzinha, o garfo dele, né, um copo de leite junto, e era alimentação. Naquela época, então, não tinha o ticket? Não tinha. Cada um recebia uma Marmitex para comer, era como se fosse o vale alimentação? Exatamente. Só na hora operacional. Começou a acontecer o quê? Que vários trabalhadores, já sabe que do distrito dele lá acontecia isso, pegavam a marmita e deixava dentro da sacolinha. Não comia na hora do almoço. Por quê? Ele levava para casa, porque estava faltando comida em casa. E nós identificamos vários trabalhadores,
Lembra no caminhão do Jorge Serapião? Eles tinham uma sacolinha com várias marmitas e ele levava para os filhos deles se alimentarem. E aí, a partir disso, já o sindicato constituído, nós falamos, peraí, então tem que dar uma cesta básica. E aí, o Diese, na época, nos ajudou muito, que era o Carlindo Rodrigues de Oliveira, o nome dele. E era pseudônimo do sobrenome dele, Rodrigues de Oliveira, que era meu. Mas não tinha nenhuma ligação com o Carlindo, ele era apenas um grande profissional. E formatou uma cesta básica. E a Copasa, então, começou a dar a cesta básica. Dava uma cesta básica, subsidiada, a gente pagava. Quando você fala de cesta básica, literalmente uma cesta básica? Literalmente uma cesta básica. Entendi. Era um pacote de arroz, um pacote de feijão, um óleo, um vinagre, café, açúcar. E essa cesta básica era dada e chegava os caminhões aí. Farinha de mandioca. E farinha de mandioca e fubá. Chegava aquela cesta básica, cada um punha nas costas, pegava um ônibus com aquela cesta, ia embora para casa e levava a cesta. Todos tinham direito à cesta básica. Só um pouquinho aí, Renato. Quando eu entrei na Copasa, em 77, a Copasa tinha uma cantina, aí já tinha uma cantina. Mas só na regional. Só lá havia cantina na Secretaria de Obras. A gente usava a da Secretaria de Obras. Logo depois o sindicato conseguiu um ticket, né, para esses trabalhadores, porque na verdade essa alimentação só chegava na hora operacional, depois foi estendida para a área administrativa, né? Daí, logo na frente a gente conseguiu transformar esse papel, um ticket em papel, né, num ticket, né, igual um cartão eletrônico, né? Aí começou dessa forma, né? Deu até confusão com isso, né? Houve inclusive uma falsificação, isso, né? Houve uma falsificação desse ticket em papel, né? Um roubo milionário na Copasa, deu demissão, né? Houve uma sindicância, uma investigação, uma história é longa. Mas o importante você saber é que esse valezinho escrito, ele dava direito ao trabalhador de ir lá e pegar o marmitex dele. Sim. E os caras falsificavam. Falsificaram, inclusive um dos que entregava, ele entregava 500 marmitas, por exemplo, né? 500 marmitas. O outro entregava 500, o outro não sei o que e tal. Aí quando eles foram contar lá, o cara que entregava 500 estava recebendo 2.000. Não, como? Entregou 500. Aí que houve um inquérito. O chefe da... Coquinho. O chefe da segurança foi fazer um trabalho, aí descobriu que a área de benefício tinha falsificado e dividido o dinheiro entre eles lá. E era uma confusão que não cabe nem a gente. Aí, veja bem, essa alimentação do trabalhador de marmitex, quando descobriu, deu uma cesta básica, ele levava a cesta básica para casa e tinha aquela alimentação dele, que continuou sendo feita através de marmita. Só que aí começou a estragar, dar confusão, o cara não comia direito. Marmita fria. Marmita fria, e gente passar mal. E aí, o que aconteceu? Transformou num ticket. Naquela época era um papelzinho. Era um papelzinho. Entendi. Era um papelzinho, tanto da cesta básica quanto do ticket. E aí, você vê que o trabalhador tem que entender que esse ticket, ele recebia de forma graciosa. Ou seja, por quê? Porque era dada para ele uma marmita. Uhum. A cesta básica, ele participava com alguma contribuição, porque era para a família dele. Mas o que ele comia, ele não pagava. E aí a história foi desenrolando, certo? E hoje nós temos o ticket. Certo? O ticket, alimentação e refeição, a origem dele foi exatamente porque ele recebia uma marmita. E depois veio também o PAT, né? Que era o Programa de Alimentação do Trabalhador, que incentivava a empresa que investisse na alimentação do trabalhador, podia deduzir X de imposto de renda. Renato, tem uma pergunta, Nascimento, que eu sou do interior, né? Lá de Salinas, Terra da Cachaça, Norte de Minas, lá naquele lugarzinho onde é que ninguém quer ir, né? Terra boa, eu Mas gosto. É uma região gosto. boa. O pessoal que acha que é ruim. É uma região excelente, né? Eu gosto. Ainda mais por causa das cachaças, né, Nascimento?
Não, mas também é por causa do pessoal. Para a turma de Salinas, Eu aqui, né? a turma do norte de Minas é bacana. Verdade. Tem uma coisa que o pessoal fala que eu de fato não sei. É verdade que quando começou essa questão do ticket, que é um benefício que o sindicato conseguiu para os trabalhadores da Copasa, lá quando iniciou, o pessoal do interior não tinha direito? Isso é verdade? Não tinha direito. É verdade. É verdade. É verdade. Por quê? Porque lá, como que você faria para ter uma estrutura técnica para atender o interior? Então não tinha direito, O cara porque na época comia era em casa. Marmitex, né? O cara Era comia. Marmitex. O cara comia em Cara, casa. Como é que você mandava? Como é que você conveniava alguém para dar 3, 4, 5, 6 Marmitex? É. Não tinha jeito. A coisa evoluiu muito, né? Evoluiu muito. Exatamente. Veio aí o FAT, já se ajudou bastante, a legislação mudou, né? É igual a história, por exemplo, do Vale Transporte, né? O Vale Transporte, ele veio de carona com o pessoal da área operacional. O pessoal, a área operacional, eles iam para o trabalho, eles chegavam, por exemplo, na regional, para ir para os distritos, eles iam de caminhão. E começou a dar acidente, né? Até nesse aspecto aí, a gente sempre fala Aí assim, a gente mudou para o Vale Transporte. Toda a negociação salarial da Copasa, um dos questionamentos era por que gratuidade? Sim. E, na verdade, a Copasa, e que isso acho que é um equívoco, como era uma sociedade, passou a ser uma sociedade de economia mista, você tem gestões a cada 4 anos se renovando. E eles não conheciam a história. E todo mundo que chegava aqui, a primeira coisa que ele queria, vamos acabar com essa gratuidade, sem conhecer a história. Porque a história é que você dava para ele condição de buscar em casa. De chegar no trabalho. Não só buscava em casa porque era boazinha, não. É porque não tinha meio de transporte. Segundo, não tinha ônibus. Segundo, não tinha meio de transporte. Segundo ponto, ele concentrava todo mundo no mesmo horário. Porque um chegava no horário, outro chegava no outro horário e tal. Você não tinha equipe para trabalhar. Então, o que acontece? Buscava em casa. Então batia lá e falava, ô João, o caminhão da Copasa chegou, está lá fora esperando. Ele saía correndo e ia lá pegar o caminhão. Aí falou, ô João, você esqueceu sua marmita lá, ele voltava correndo. Ô João, você esqueceu sua carteira. Era desse jeito. Então ele tinha essa condição de deslocamento. E esse deslocamento começou a ser questionado por uma série de razões. O Nascimento começou a colocar acidentes e começou a acontecer o quê? Essa área de segurança do trabalho começou a também falar que os caras eram transportados no meio de ferramenta, era picareta, aqueles bancos, né? Sem época de chuva, chovia, os caras chegavam tudo molhado. Então não tinha a menor condição. Então, falou, o que é que nós vamos fazer? E aí, falou, olha, nós vamos ter que dar o recurso financeiro. Como dar o recurso financeiro? Não. Vê onde é que ele mora, onde é que é o ônibus mais perto, e a gente paga a condição até eles virem aqui na Copasa. Isso para a Copasa foi uma economia monstruosa, porque ela deixou de contratar os caminhões e dava o recurso financeiro para o pessoal. Aí como cobrar se o cara já estava integrado no salário dele, aquele custo? Porque quando ele entrou, ele já tinha um caminhão buscando ele na porta da casa dele. Foi uma história interessante em relação ao Vale Transporte, o pessoal do cercadinho, né? Eles têm gratuidade do Vale Transporte. Por quê? Porque foi uma área criada depois e esse foi um benefício para a pessoa sair daqui da regional e ir para o cercadinho. Era para complementar, porque o ônibus, ela vinha até aqui no Santo Antônio, ele trabalhava na regional. E a regional foi desmembrada e foi criado o cercadinho, a unidade lá em frente ao BH Shopping. Só que não tinha condição. Não era servir condição. Como que você deslocava? Ele teve um custo adicional. Esse custo adicional, o capaz falou, então quem for para lá, nós damos a gratuidade no Vale Transporte. Então ele não pagava o Vale Transporte. Então, agora, a história desse sindicato, ela é muito bonita pelo seguinte, porque ela teve, essas conquistas foram paulatinas. Quanto iniciou o plano de saúde? E foram mantidas. Olha, em 1992, nós tínhamos um problema de saúde seríssimo. Por quê? A Copasa, na verdade, é o seguinte, a Copasa tinha os ambulatórios. Exatamente. Tinha os ambulatórios. Aqui, por exemplo, tinha um ambulatório. Meus filhos, por exemplo, todos passaram pelo ambulatório da Copasa. Pediatra e tudo. Né? Pediatra, ginecologista, ginecologista, tinha tudo.
entendeu? Só que tinha só na capital, o interior não tinha. Então a necessidade de atender a todos os trabalhadores, né, ela moveu para isso. Aos poucos, os médicos e tal viraram gerentes, a maioria deles viraram gerentes, né, e a gente conseguiu, através da negociação aí em determinado governador, parece que foi o Itamar na época, né? Acho que foi o Itamar na época, não sei. Não, foi depois do Itamar. Acho que foi depois. A gente conseguiu criar o plano de saúde, até porque a Copasa expandiu muito, né? Tinha muitos trabalhadores, tinha muito problema de saúde e precisava realmente dar uma assistência à saúde. Então ela trocou as unidades para atender a todos, porque essa história que você começou a falar aí, o pessoal do interior não ter isso, não ter aquilo, realmente é verdade. Então a partir do momento que o sindicato começou a voltar mais para o interior, agregar as pessoas do interior, né, nessa luta, na direção do sindicato, né? Realmente houve essa expansão e houve essa necessidade. Não, começou a haver hoje, por exemplo, do interior, né, Nascimento? Exatamente. Porque o pessoal começou a mobilizar no interior também, começou a ficar aquele negócio. Hoje, por exemplo, que a capital tem, interior não tem? Interior não tem, né? Com isso, por exemplo, o Vale Transporte, ele chegou em vários distritos do interior. Era só na capital. Ele chegou em vários distritos do interior. Perdemos e tal, né? Deixou de existir, né? Mas essas conquistas, elas acontecem assim. Aquilo que a gente conseguiu para aqui, a gente conseguiu estender para o interior todo. Inclusive, alimentação, um acordo, ticket. 70 quilômetros. O cara trabalhava 70 quilômetros da casa dele, até 70, se tivesse condução, ele tinha o direito. Tinha o direito. Entendeu? Então, essa questão do plano de saúde, Eduardo, foi uma coisa tão interessante que criou um plano de saúde próprio. Por quê? Foi ver o custo dos planos de saúde ofertados pela Unimed, por outros grandes planos aí, e o trabalhador não aguentava pagar. Então, a Copasa subsidiava, certo? Ela chegou a subsidiar 50%, e hoje esse sindicato conseguiu passar para 75%. Então, hoje, o empregado ativo tem um plano de saúde que não tem fins lucrativos, certo? E que deu esse grande avanço, esse grande salto para ter esse plano de saúde, que é o melhor plano de saúde do estado de Minas Gerais hoje. Agora, tem que entender todos, que esse plano de saúde, ele é subsidiado apenas 25% para o trabalhador. E a Copasa banca 75%. Então, é um plano que dá um custo e dá uma amplitude em termos de atendimento, em termos de hospitais, né? Agora, realmente, o que acontece? Como tudo na vida vai ficando caro, esse plano de saúde começa a ficar com custo inviável, até para o pessoal da ativa. Agora, imagina os aposentados que não têm subsídio. Então, o aposentado hoje está pagando, ele e a mulher dele, R$ 1.600 no plano de saúde. Então, quem tem salário pequeno... O salário não está aguentando. E ele não tem um atendimento através do SUS. Então, o que você tem que fazer? Criar alternativa. Então, é isso que está constituindo uma comissão, o sindicato está participando, para tentar criar alternativa para que ele continue tendo uma saúde. Certo? Mas isso foi sempre a preocupação. Então, vocês estão vendo a importância da criação do sindicato. Porque se não é um sindicato, vocês acham que teria plano de saúde, vocês acham que teria Vale Transporte, ticket de refeição, acho que teria Fundação Libertas, que foi constituída. Falando em benefícios, assim, tem um benefício que o trabalhador ele gosta muito de falar sobre o assunto, que é a nossa PL, né? E pela história que vocês estão contando aqui, de quando nasceu a Copasa, de um Maia, aí até se tornar Copasa, com aquela... Antes de mais nada, aquela logo que você falou, Renato, que foi criada em 76, é a mesma que foi extinta esse ano? Mesma que foi extinta. Então ficou quase 50 anos, mais de 50 anos, né, com a mesma logo. E criaram essa logo sem consultar ninguém. Antes foi feita uma consulta pública, inclusive porque o Comag, só para você ter uma ideia, a logo do Comag era uma onda de água. E quando batia um carro da Copasa, era um custo fabuloso para consertar esse carro. Então, alguém, né, que é especialista na matéria, pegou e falou, gente, peraí, faz uma loga reta. Porque aí não tem perigo. Se bater um carro, é reto, é fácil, tá aquele negócio todo. E outra coisa, tinha um carro, Copasa tinha um carro azul. E era obrigatório o carro ser azul. Aí veio um inteligente aí, né, graças a Deus, ele apareceu e falou, gente, peraí, para que tem que ser o carro azul? O custo é maior,
você vai ter que pedir um carro com a pintura específica, se bater tem que ser aquela pintura. Por que não pode ser um carro branco? Que é comum, né? Que é comum. Mas enfim, 48 anos depois, trocou a logomarca, mas depois a gente discute sobre essa logomarca aqui. Quer saber o seguinte, Nassa? A Copasa nunca foi uma empresa de economia, quer dizer, até então, até antes, ela nunca havia sido uma empresa de economia mista, ela nasceu como uma empresa pública, através do departamento municipal. E aí, em algum momento, que eu quero que você conte pra gente, ela se tornou uma empresa de economia mista, né, onde o governo, você vai citar pra gente aqui, soltou as ações para a Bolsa de Valores. 95 era assim mesmo. Isso. Foi antes. 95. Foi antes. E aí de lá para cá, aí começou a se discutir a PL. E aí nós tivemos uma luta para se tornar a PL linear. Tem como você fazer esse histórico aí para a gente, como que iniciou-se essa participação de trabalhadores e como que a gente conseguiu essa PL linear? Ricardo Simões. Como é que acontece? Veja bem, a partir do momento que a Copasa abriu o capital dela, ela começou a distribuir lucro, tá certo? Isso foi no governo Aécio, tá? Se ela começa a distribuir lucro, ela tem que dar participação no lucro. Então, essa é a lei 10.101, né? 10.101 determina isso. E eu, como sempre fui um cara da contabilidade, então eu conheci essas coisas todas e fui um dos participantes da primeira negociação da PL. A primeira negociação da PL, ela pagava 75% proporcional ao salário e 25% linear. Então quem ganhava mais, ganhava mais. Quem ganhava mais, ganhava mais, entendeu? Eu fui da assessoria técnica do sindicato para essa negociação, não fui um negociador direto, né? Quem coordenou a primeira PL nossa, a negociação da primeira PL, foi o Carlos Faisal, lá de Leopoldina, que também é grande sindicalista, né? Deu grandes contribuições aqui com a gente, né? E eu fui da assessoria técnica. Já nos anos seguintes, a gente começou a modificar isso, até chegar na PL linear, né? A PL linear nós chegamos em 2006. 2006, com Márcio Nunes, nós conseguimos a PL linear, né? E na época, a regional, né, e a sede da Copasa era descer em massa aqui para a Assembleia para reprovar isso. A gente inteligentemente fizemos uma caminhada daqui na Assembleia Legislativa, né? As pessoas de Salto Alto não conseguiam chegar a tempo na Assembleia Legislativa e a gente aprovou então a PL linear, porque tinha um monte de mulher aí. E ainda chovendo. Choveu. Tinha um monte de gente aí que não ia, né? Nós fizemos uma caminhadinha da porta do sindicato aqui, na Rua Congonhas, até na Assembleia Legislativa. Algumas pessoas não conseguiram chegar a tempo, não foram, não conseguiram ir. E lá nós aprovamos a PL linear, mas foi realmente pura estratégia. Pura estratégia. E aí tivemos uma PL linear, né? Agora, a PL era injusta, né? Porque era 30% linear e 70% proporcional. Não, quem ganhava mais, ganhava mais. Não, ganhava muito mais. A briga aqui era exatamente... Tem alguns que ficaram inimigos dos dirigentes sindicais e vários gerentes saíram do sindicato, nem retornaram até hoje, porque eles recebiam em torno de... Mesmo que o sorvete. Mesmo 75 mil reais, 80 mil reais ano, e passou a ganhar igual todo trabalhador, 3.500. Todos. É isso na época. Né? E aí, eles nos questionavam, vieram brigar, desfiliaram. Aí nós falamos, gente, peraí, se você já tem um salário maior, a contribuição não é igual de todo mundo. O que produz para dar um resultado final de prestação, de uma boa prestação de serviço, esse foi o seu argumento, que a gente sempre dava como exemplo. Por que o Ronaldinho Gaúcho tinha que ganhar mais do que os outros que contribuíram, só porque ele já tinha um salário maravilhoso? Então ele mesmo falava assim, não, eu jogo igual todo mundo. O bicho, do roupeiro até eu, porque eu já tenho meu salário negociado. Exato. Então, em cima dessa tese que nós mantivemos a PL linear e que espero que seja mantida até o resto da vida dessa entidade sindical. Não, depois que você falou que a gente perdeu lá a gratuidade de vale transporte por fraqueza, nós nunca vamos perder a PL linear. Nunca vamos perder a PL linear. Apesar que, Renato, a Copasa já tem feito pagamentos de PL de forma diferenciada.
fizeram um acordo de forma diferenciada para engenheiro, para administrador, para contabilista, depois da reforma trabalhista. Hoje, nós temos uma PL linear, nós temos sim essa PL linear. Só que a Copasa, ela define um montante, todas as suas argumentações são as minhas também, porque eu sou sindicalista. Eu estou te falando o que está acontecendo nesse momento. A Copasa define um montante e desse montante distribui de forma igual para todos os trabalhadores vinculados ao Sindágua. É claro, nós questionamos isso, temos ações contra a Copasa com relação a isso e vamos ganhar. Mas a Copasa tem feito as alterações. Okay. Nesse caso, com relação à PL, nós só estamos ganhando as nossas fundamentações, as nossas argumentações, porque junto com o nosso acordo também tinha um acordo, tinha a assinatura do SAENG, tinha do SENGE também, e que esse montante era definido para todos os trabalhadores, não só para o Sindágua. Então é um contexto totalmente diferente. Tem uma questão, né? Tem uma questão. E eu acredito que nós vamos ter sucesso com relação a essa ação, né? Seja lá no final desse ano, ou no ano que vem, ou daqui 10 anos. A gente sabe que a ação judicial demora muito, né? Exato. Nós tivemos aí uma CP14, que nós entramos com a ação em 2006, onde a gente conseguiu ter sucesso dessa ação, Jabas, agora no final do ano passado, né, em 2023. E ainda tem pendências. E ainda tem pendências ainda. Então, assim, essas ações judiciais, elas podem demorar tanto 5 meses ou 50 anos, a gente não sabe o que vai acontecer. Essa dia demorou 17 anos. Você queria falar alguma coisa, Nassa? Tem uma questão aí que é importante, e aí não é para o Sindágua, é para o movimento sindical. O movimento sindical tem que entender o seguinte: tem um princípio que a CUT defende que é muito correto, eu acho que é muito correto, que é a organização do trabalho por ramo de produção. Se você tivesse uma organização aqui, e isso nós conseguimos manter durante muito tempo, onde o Sindágua tinha um acordo que englobava todas as outras categorias profissionais, né? E que era considerar todo mundo trabalhador de saneamento. Então, o ramo de produção aqui é trabalhador de saneamento. Princípio da unicidade. Princípio da unicidade, tá certo? Enquanto a Copasa conseguiu quebrar isso. Então, o investimento que é feito pelos legisladores, pelo Congresso, pelo patrão de maneira geral, é quebrar isso. Né? É você separar os trabalhadores, jogar um contra o outro. É jogar um contra o outro. Porque se a gente tivesse uma organização montada na base do ramo de produção, todo mundo que trabalha aqui dentro, não interessa se ele é engenheiro, se ele é, né, se ele é agrônomo, entendeu? Não interessa o que ele é, se ele é contabilista, se ele é administrador, ele é trabalhador de uma empresa de saneamento, então tinha que ser todo mundo aqui. Entendeu? Então, eu acho que esse é um princípio que a gente, enquanto trabalhador, tem que buscar sempre, embora é difícil. Quem investe contra isso? É a CNTI, né? As confederações, Confederação das Indústrias, esses caras que investem contra isso. Vamos falar, um exemplo que nós podemos dar é a CEMIG, que criou 2 tipos de trabalhador. Sim. O que ela fez? Comprou o direito futuro. Ela virou e falou assim: quem tem esse direito que eu vou comprar? Ofereceu um grande dinheiro. Sim. E aí ficou lá os trabalhadores que têm aquele direito e os trabalhadores novos que foram contratados não têm aquele direito. Não tem direito. Ela tentou fazer isso agora com os trabalhadores da Copasa por 2 vezes já. Tentou comprar o ticket e comprar a cesta básica. Lembra disso? E agora está tentando comprar o quê? Acabar com a jornada de trabalho, turno ininterrupto, passar de 180 para 220, comprar o direito do empregado. Olha, quer dizer, isso são inovações que estão vindo, mas que tem que ter o aceite do trabalhador, porque essa é a forma que ela tem para que os novos contratados ela não dê aquele direito. Não, se a gente não tiver um governo com um viés um pouco mais social, se a gente não tiver um legislador com viés social, é isso que vai acabar acontecendo, porque a força da grana, né, a mais-valia, né, prevalece. Então, quando o nosso companheiro aqui, né, vira e fala que a Copasa está virando um banco, eu sou obrigado a concordar com o Lucas, né, que a Copasa realmente está virando um banco, né, onde o que interessa nessa empresa não é o saneamento. É o dinheiro. É o dinheiro. É o lucro. Então eu acho que essa luta nossa do trabalhador copasiano, do trabalhador do saneamento,
é para que essa empresa cumpra a sua missão. Seu papel social. Seu papel social. Exatamente. Entendeu? A universalização do saneamento ele tem que estar acima de qualquer lucro. Tem que estar acima do lucro. Não dá. E é aí que eu falo, a importância do sindicato está exatamente aí. Quando a gente fala, trabalhador, você tem que sindicalizar, isso desde os idos lá. Como é que nós compramos essa sede própria? Nós tínhamos um trabalhador contribuir com 1% do salário mínimo. Não tinha dinheiro absolutamente nenhum. E nós conseguimos. Não era pelo salário, não. Era 1% do salário mínimo. Salário mínimo. E aí, nós conseguimos um financiamento da Caixa Econômica Federal e compramos ali na Congonhas 518. Compramos uma casa ali, que na época foi 25 milhões de cruzeiros. Na época, né? No dia que nós fomos assinar o contrato, a mulher recebeu uma proposta de 35 milhões. Só que ela tinha empenhado. E aí, nós conseguimos comprar essa sede que hoje vai ser transformada num prédio. E que isso é isso. De 5 andares, o Renato. E olha para você ver, olha para você ver. Aqui, olha como é que é a história que é legal. Renato comprou essa casa como presidente do sindicato. Eu, como diretor financeiro, foi que quitou a casa. E você, como nosso presidente, vai construir nosso prédio. Exatamente. Tem um item que nós não levamos em conta e a gente esquece porque é uma coisa tão comum. A água é segurança alimentar. Sim. A água é alimento. O ar é alimento. Inclusive, nós não podemos ficar mais do que 5 minutos de ar. São 2 alimentos que a gente esquece que é alimento. Segurança alimentar. E eles querem transformar em mercadoria. Mas não pode. Rentabilidade. Não pode. Então, eu vou te falar, o sindicato está de parabéns. E eu vou te falar, eu me sinto muito feliz de ter criado o sindicato em 1979, uma associação, em 81 transformado em sindicato, e está aqui hoje participando do podcast, onde nós podemos dar nossa informação sem nenhum impedimento, porque é uma continuidade daquele grupo de batalhador, de trabalhador. Eu até de parabéns como presidente, porque manteve todas as conquistas, certo? Alguns percalços, que vem uma lei que modifica, alguns, porque infelizmente a evolução e não perdeu ninguém, falou, né? E não perdeu ninguém. Está aqui o fundador do sindicato, está aqui. Não perdeu ninguém. Então você vê, a gente tem que ter mas passaram pessoas aqui fantásticas, né? Por exemplo, Marcílio Dias, Lução, Geraldo Calçadaraga, né? Marquesotti. Passaram pessoas fantásticas aqui. A gente tem que lembrar de várias pessoas que tá também, aí você tinha aí o Guterres, Valtenci. A gente tinha uma intersindical que era fundamental, né, que era o Sindicato Petroleiro, era o Sindicato dos Elicitários, Telecomunicações. Não, hoje também continua. Tudo, né? Hoje o Eduardo consegue manter uma boa relação, por exemplo, com o Sindiúte, com os Correios. O pessoal dos petroleiros não saiu dessa luta, continua. Né? Essa intersindical, ela de certa forma até ampliou. Eu acho que tem acontecido eventos nessa cidade, principalmente na Assembleia Legislativa, que são grandiosos. Né? São exemplos, são realmente eventos fantásticos. Né? Então, muitas vezes eu não vou porque não dá para ficar caminhando atrás dessa turma nova. Nós estamos conseguindo acompanhar o avanço tecnológico. Olha, por exemplo, tem condição de produzir um podcast que vai ficar na história, gravado pro resto da nossa vida. Claro. Quer dizer, nós já estamos aqui, Jabo com seus 82 anos, 83 anos, eu com os meus 71 anos de idade, Nascimento. 70. Não parece os 80 também, mas 70. Você é mais velho que eu, cara. Você é mais velho que eu. E o Eduardo com 30 aí? 40 anos de idade. Aí você vê o seguinte, isso para nós é uma glória da gente manter uma entidade sindical com uma representatividade, com um número de filiados importante, e que eu estava concluindo. Gente, o sindicato é a única força capaz de manter seus direitos, de modificar o status quo. E representar o princípio de obrigar a empresa a cumprir seu papel social, sim, de levar saneamento e universalizar. Não, e essa turma tem feito isso. Tem feito isso. Essa turma nova que está aí está fazendo um grande trabalho. Está de parabéns.
Bora lá, gente, porque vocês estão falando da turma nova agora, mas a gente tem que saber o que aconteceu no passado para a turma nova trabalhar, né? Porque eu fico feliz de saber que eu sou a turma nova, né? Com 40 anos de idade, ser chamado de turma nova. Nós falamos aqui já de PL, de Vale Transporte, de plano de saúde, das primeiras conquistas do acordo coletivo, do ticket também. Agora, Nassa, eu quero saber o seguinte, Nascimento, Jabas e Renato, como que surgiu o PCCS? O Sinal em algum momento já conseguiu ter uma participação na luta pelo PCCS? Já. As leis permitiam? Como que era naquela época? Porque são histórias que a gente não pode deixar no passado, simplesmente, né? A gente tem que pegar as histórias do passado para que a gente possa aproveitar e ter alguns frutos. Nós tivemos o primeiro plano de cargo salário homologado, que era a coisa mais engraçada do mundo, em 1986. Nós tivemos o primeiro plano de cargo salário da Copasa, que foi homologado pelo Ministério do Trabalho. E ali continha todas as regras do jogo. Então, você não podia fazer paraquedismo, o cara tinha que chegar, ele tinha que estar numa função. Isso era fundamental. Isso era assim, era o carro-chefe. Aí, posteriormente, quando veio em 92, o que aconteceu? Saiu uma decisão do superior do TST, que o plano de cargo e salário é uma ferramenta da empresa e que não cabe de gestão e que não cabe ao sindicato participar em hipótese alguma dessa gestão. Então, infelizmente, acontece, Eduardo. É o que eu falei, são alguns percalços que acontecem, que a gente tem uma briga judicial, se você levar ela avante, entre o capital e o trabalho, infelizmente é isso. Existe uma frase muito bonita que fala assim. Pelo que você está falando, então, Renato, hoje, infelizmente, o sindicato não tem como ter muita interferência no PCCS. É isso? Deixa eu só colocar uma questão. Nenhuma. Porque fala que a gestão do PCCS é gestão de empresa. Só que nós temos que ter algum mecanismo que a legislação, a CLT, ela fala em vários artigos como que pode ser feita as promoções, como que pode ser feita transferência. Ela garante algum direito, porque se não garantisse, o PCCS seria um PCCS exclusivamente gerencial. Mas isso não impede que a gente, de forma política, né, assim, politicamente, a gente venha buscar algumas conquistas lá no acordo coletivo. E a força do trabalhador. A ação ao PCCS. Eu acho que todas essas conquistas que a gente teve aqui, ela teve uma participação muito grande dos trabalhadores. Foi greves e paralisações e passeatas. A PLNA foram 9 dias de greve. Só uma das, né? Uma das greves foi de 9 dias. E a nossa, nós tivemos 23 dias. Nós tivemos uma greve aqui de 20... Em plena Revolução. Nós tivemos uma greve de 23 dias, né? Onde nós colocamos aí 3, 4 mil trabalhadores todos os dias na rua, né? Todos os dias nós colocávamos 2, 3 mil trabalhadores. Eu fui demitido por justa causa. Renato foi demitido por justa causa. E, aliás, ele foi um dos comandantes da greve, sem nem ser diretor do sindicato. Então, e a gente conseguiu voltar com ele. Então, isso é importante. Por que nós conseguimos voltar? Por causa da luta do trabalhador. Se não votasse, a empresa não continuava a greve, entendeu? Então o trabalhador tem que entender o seguinte, olha, apesar da legislação ser todas desfavoráveis, a única possibilidade que ele tem é a luta. É a luta. E através do sindicato. Né? E através do sindicato. Da organização sindical. A empresa entendeu? Tenta não deixar de sindicalizar. Exatamente, entendeu? Essa negociação fatiada da PL, não tenha dúvida, é para enfraquecer o sindicato. É para enfraquecer a organização sindical. Por quê? Porque se o Sindágua conseguir colocar, e é claro que o Sindágua até consegue fazer isso sozinho, né? Mas a gente vai ter aí um grupo de pessoas que na maioria das vezes é comando nas suas áreas de trabalho, jogando para aquele trabalhador não ir para a greve. Então essa que é a verdade. Então, o trabalhador tem que entender o seguinte, para ele manter a PLNA, não pense que a empresa vai dar de graça, não. Porque a empresa aposta nessa divisão. É preciso que ele vá para a luta. Porque o sindicato é capaz de comandar isso. Mas não é capaz de fazer essa greve sozinho. Né? É muito importante isso aí que você falou, Nascimento. Cadê pediu aí para fazer um recorte nessa parte sua depois para mim?
porque todos os lugares que a gente vai para discutir em assembleias com relação às lutas e conquistas dos trabalhadores, a gente sempre comenta que a PL é a cerejinha do bolo que a Copasa quer. Sim. Porque é através da PL que ela vai conseguir desmobilizar a categoria, dividir, porque vai querer pagar ali, vai querer não, está pagando uma PL cheia. Quando eu falo cheia, Renato, é um bolo cheio, grandão, né? Grandão, que para nós, que somos da área operacional, daria para comprar um carro no final do ano. Então está pagando para o superintendente um pelão, para gerente um pelão, e aí agora para os engenheiros também uma PL gorda. Quando ela faz isso, ela de fato ela divide a categoria. Com certeza. Porque aí vai ter lá a chefia, né, que vai estar recebendo uma PL muito gorda, contra a massa que mobiliza e que não está recebendo acima nada. De 60 mil reais. Acima de 60 mil reais. Olha para você ver o negócio. Olha para você ver o que a Copasa fez com relação a esse pagamento diferenciado de PL. Ela pagou a PL diferenciada, nós fomos para a justiça, ela sabia que a gente ia ganhar, chamou a gente para um acordo, ofereceu R$900, né? E ofereceu mais um ganho aí para as pessoas que não tivessem promoção nos últimos 2 anos. Só que esse gerente que está recebendo PL linear, PL diferenciada, mais gorda, ele aplicou tanta avaliação negativa nos trabalhadores que eles acabaram não recebendo esses 2%. Esses caras são pagos para isso. Esses caras são pagos para isso. Exatamente. O trabalhador tem que entender que esses caras que estão recebendo PL diferenciada, ele está aí, não é para ajudá-lo a ser melhor, a cumprir melhor a sua tarefa, não. Ele está aí para impedir que esses caras cresçam. É isso que esse pessoal está fazendo. E outra coisa que a gente tem que prestar atenção, a gente vem conversando sobre isso, né Lucas? Aqui dentro do sindicato, acho que até já conversando com você sobre isso, a Copasa, Renato, ela está ocupando os cargos de carreira. Qual é o maior cargo de carreira dessa empresa? Não é o superintendente? Exatamente. A Copasa está nomeando superintendente como cargo de confiança do governador aqui dentro. Está tirando o maior cargo dos trabalhadores, está tirando e dando para fora. Vai criando recrutamento amplo. Eu nunca vi um negócio desse. Isso é um absurdo. Dizer, cargo de recrutamento interno, de cargo de carreira, ela está transformando em recrutamento amplo. Exato, isso é um absurdo. A superintendente de recursos humanos da Copasa era de recrutamento amplo. Não é cargo de carreira. Não é cargo então, de que carreira conhecimento mais. que ela vai ter Da contabilidade também. Sobre a história da Copasa? Da contabilidade isso, também. Exatamente, da contabilidade. Tiraram a área financeira. A área financeira hoje é gestão. Através de recrutamento amplo. Outra coisa, assessores. A Copasa tinha. A Copasa tinha um assessor por diretoria, dois assessores por diretoria, um interno e outro externo. Isso. Né? Hoje o que ela faz? 4, 5 e 4 do presidente, 2 internos e 2 externos. Era isso e mais nada. Esse era o cargo de recrutamento amplo da Copasa. Perdeu a eleição, o governador Zema põe aonde? Na Copasa. Foi na Copasa. Cargo e com salário altíssimo. Desse jeito. Essa parte é interessante, Renato, mas eu vou ter um convidado aqui na quinta-feira, que eu acho que esse podcast vai bombar, nós vamos discutir aqui vários assuntos. É um convidado que esteve na Copasa, não vou citar o nome dele aqui agora não, para causar de fato um interesse, uma curiosidade. Exatamente. É alguém que esteve na Copasa, trabalhou, foi um carrasco do Sindágua, foi um dos nossos maiores vilões na Copasa, mas a gente teve bons embates. E essa parte do governo Zema para cá, eu acho que a gente pode fazer em um outro momento, né? Porque hoje a gente está aqui um pouco mais focado na questão da história do sindicato mesmo, de onde surgiu o sindicato, de onde que surgiu a Copasa, porque eu também não sabia, né, de onde tinha de fato surgido a Copasa, como que ela nasceu, né, quantos trabalhadores que tinha, né, de qual governo que era, também não sabia. Mas assim como muitos trabalhadores também não sabem até hoje como que surgiu a PL, como que surgiu o plano de saúde, vai ficar sabendo através desse podcast. Não sabia como que era a questão do BNDES, se um dia já era homologado, porque hoje já não pode mais, Nascimento, ter homologação no Ministério. Não que não pode, não é obrigado, né, Renato? Não é obrigado mais ter homologação no Ministério Público do Trabalho. E dessa forma enfraquece muito a nossa relação com a Copasa, porque para a Copasa fica fácil demais, né, Jarbas? Chega lá e fala, não, eu vou fazer o plano de carreira que eu quero,
eu vou colocar, como o Nascimento falou aqui, uma SPRH, um Superintendente de Recursos Humanos, que não tem nada a ver com a empresa, que não conhece a empresa, e vou colocar aqui para comandar vocês. Tudo isso estava previsto no plano de cargos salários. Quais os cargos que era de recrutamento amplo, quais os cargos que era de carreira dos trabalhadores. Isso era previsto no plano de cargos salários. Isso está nos primeiros planos de cargos salários. Nós excluímos, inclusive, Eduardo, nos acordos coletivos, inclusive na sua gestão, que eles não receberiam PL, não recebia. GDI, sim, né? Não receberia gratificação. E vários outros benefícios. Quinquena no Eno. Eles não têm direito. Eles tinham direito apenas ao ticket, refeição e alimentação. Sim. Cesta básica. Isso foi o seguinte: eles não participavam da carreira da Copasa. Ele era aquele cargo, entrava com a gestão e saía com a gestão. Sim. Hoje, quando o governo prorroga, ele continua com o cargo. Entendeu? E ampliou. Esse governo Zema ampliou. Hoje, não sei quantos que perderam a eleição que estão dentro da Copasa. E outra coisa, tem que se lembrar de um detalhe. Nós podemos discutir gestões passadas? Podemos. Mas um presidente que ganhava 34 mil, hoje ganha 90. Um diretor da Copasa... 81, Renato. 81 mil reais. Mais quase 1 milhão de bônus por ano. E 1 milhão de bônus por ano. Então você imagina, um diretor da Copasa hoje, ele ganhava na época 23 a 27 mil reais. Sim. Hoje ele ganha 70 mil reais por mês. E com um outro detalhe, superintendente e gerente ganha acima de 30 mil reais aqui na Copasa. Isso tudo em determinado momento tinha uma coisa sobre isso. O salário do diretor era o maior salário da Copasa, mais 10%. Né? O salário do presidente era o maior salário da Copasa, mais 20% ou 30%. Não podia passar disso. Exatamente. Não. Entendeu? Isso tudo acabou. Hoje esses caras fazem. O governador aumentou 300% do salário dele. Enfim, né, Renato? Renato Nascimento e Jarbas. São histórias que não podem ficar no passado. Né? Elas foram construídas no passado e que tem que trazer no futuro para a gente conseguir vencer essa direção que está aí. Infelizmente, né, Nassa? Infelizmente, o governo Zema tem mostrado para o que veio. Ele foi eleito prometendo privatizar a Copasa, a CEMIG, a Codemig, com um discurso lá atrás que são empresas ineficientes. Aí depois ele mudou esse discurso, porque para ele, né, a ineficiência, ela perdeu no momento onde que você pode levar trabalhador de Copasa e da CEMIG para o Rio Grande do Sul, para ajudar na tarefa do Rio Grande do Sul, para fazer política. E que tem que fazer. Né? Então, nesse caso, perdeu a ineficiência. Aí agora ele fala que tem que vender essas empresas para pagar parte da dívida do Estado. E ele vem preparando a Copasa independentemente para ser privatizada. Foi assim que ele tentou dar um golpe, não nos trabalhadores, mas na população. Quando soltou aquela emenda constitucional, a PEC, né? 24, esse é o nome, PEC 24, que nós apelidamos como a PEC do cala-boca, Jarbas. E aí outros apelidaram como a PEC do medo do povo, que é simplesmente tirando o direito do povo de manifestar sobre a venda da Copasa, da CEMIG e da Gasmig, e da Codemig, perdão. Então, assim, existe um golpe contra a população aqui no nosso estado. A Copasa e a CEMIG e a Codemig, para serem privatizadas, precisa, além dos deputados votarem pela privatização, precisa do povo referendar. Então a gente sabe muito bem o que esse governo quer. Agora, para privatizar, não basta tirar a obrigatoriedade do referendo popular. Para privatizar, eles precisam demitir trabalhadores, eles estão fazendo isso, né? Demitindo com base no tema 1022 do STF. Eles precisam reduzir conquistas e eles estão trabalhando muito para fazer isso. Estão também, além de tudo, terceirizando muito os serviços da empresa, isso aí através da lei das terceirizações, que veio depois do golpe de 2016, essa lei que foi sancionada pelo governo Michel Temer. Então, tem muita coisa acontecendo na Copasa que faz eu pensar que o Zema pegou a Copasa com quase mais de 12 mil trabalhadores e hoje tem pouco mais de 9 mil, faz eu pensar que se esse governo estiver aí, Renato, lógico que não pode ficar mais,
Mas chegar alguém na mesma linha que ele, daqui 4 anos seremos 5 mil. Seremos 6 mil. Isso aí independente da Copasa ser privatizada. Por isso da importância da gente continuar essa nossa luta sindical em defesa não somente dos direitos dos trabalhadores da Copasa e da Copanor, mas pelo direito do povo de ter saneamento lá naquela região, assim, de onde eu sou. Sim. Lá no norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, onde nem deveria ser Copanor. Lá deveria ser Copasa, o mesmo saneamento, onde tem aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, onde tem Montes Claros, onde tem Diamantina, Salinas, Teoflotone, enfim, nas cidades onde tem Copasa, esse mesmo saneamento tinha que ter em Berilo, em Rubilita, Francisco Balharó, naquelas cidades onde hoje tem Copanor. E esses trabalhadores, eles deveriam trabalhar pela Copasa e não pela Copanor. A política social é importante, né, Jarbas? Até porque a Copasa ela é usada para corrigir as desigualdades no nosso estado. Mas você corrigir essas desigualdades pagando um salário precário para esses trabalhadores, isso é um absurdo. Não é isso, Nascimento? Não, tem um grande detalhe. Eu só quero dar uma observação. Tem um grande detalhe, que esse discurso da Copasa ser ineficiente, como que ela prova eficiência? Resultado. A Copasa tem os melhores resultados da sua história, do ponto de vista econômico-financeiro. A Copasa é a melhor empresa de saneamento do país. Do país. Melhor do que a Sabesp, melhor do que a Sanepar. Cadê o discurso dela de falar que os trabalhadores são ineficientes? Então, o que ela acontece? Ela começa a precarizar, através das terceirizações, através de não cumprir os contratos, através de não renovar contratos. E aí, ela vai criando animosidade com os municípios, certo? Para tentar tirar a boa imagem da empresa. E isso é que o povo mineiro tem que acordar e verificar que se você tiver um privado, você não vai ter água da forma e da qualidade que você tem e do preço. Porque você não vai conseguir nem pagar nem água nem esgoto. Veja bem, a partir do momento que a Copasa abriu seu capital, ela viu a necessidade de tirar algumas cidades que traziam prejuízo para a empresa, que causavam prejuízo. Então, as cidades com menos de 5 mil ligações, né, criaram para isso a Copanor. E a Copanor ela foi criada sob um viés de ter... Empresa dos pobres. Um salário que não passava de um salário mínimo e meio, no máximo 2 salários mínimos, né? Portanto, por causa do custo que seria que ser baixo, mas isso tudo era resolvido com uma coisa que você conhece bem, Eduardo, e fala muito bem sobre isso, que é o chamado subsídio cruzado, né? Onde onde as cidades maiores subsidiavam o custo das menores, né? Você conhece muito bem esse princípio e tem falado sobre isso aí. Então, a partir do momento que a Copasa cria a Copanor, ela já começa a destoar, né? Porque isso é um absurdo, a empresa fazer isso quando ela trabalha com subsídio cruzado, né? E o pior ainda, vem fazendo esse governo, que além de manter a Copanor e tal precariamente, não faz investimento nenhum. Qual foi os últimos investimentos feitos nessa empresa nos últimos 6, 7 anos? Não houve, né? Porque hoje esse cara está tirando aí, além do lucro, a reserva de lucro. E a reserva de lucro é para investimento, não é para distribuir para acionista. É para investimento, ele não faz isso, né? Eu acho que hoje é uma das coisas que o trabalhador da Copasa tem que entender que ele é parte disso, ele precisa brigar contra isso, porque, veja bem, há 4, 5 anos atrás a Copasa tinha 12.600 trabalhadores, chegou a quase 13 mil trabalhadores, hoje tem 9 mil e pouco. 3 mil trabalhadores perderam emprego aqui. Agora, perdeu 3 mil trabalhadores, né, até agora selecionadamente, mas qualquer um pode perder emprego. Qualquer um nessa empresa pode perder emprego. Se ele não atenar para isso, o que vai acabar acontecendo é isso que o Renato falou. Daqui a pouquinho nós temos 5 mil trabalhadores nessa empresa. Com certeza. Pois é, Nascimento, o assunto é muito importante, delicado e providencial, mas nós já temos aqui quase 2 horas de podcast
Já estamos doidos para tomar um cafezinho, né, Jarbas? Tomar um cafezinho, encher o copo de água, porque o meu já está acabando aqui já. Eu queria agradecer a participação de vocês, do Jarbas, do Renato, do Nascimento. Jarbas que falou bastante, que o Renato deixou de falar pra caramba. Se eu tivesse do lado de Renato aí, Jarbas, eu tava assim com ele, assim. Eu tava dessa forma, assim. Mas eu sou... Mesmo nas minhas palestras, você já viu que eu sou muito sucinto. É verdade. Então, agradecer vocês, assim, dizer que o nosso podcast hoje foi muito bom mesmo. É claro que a gente não consegue falar... Quantos anos tem um sindicato, Renato? Podemos falar que tem 50 anos. 50 anos, né, da história do nosso sindicato em apenas 2 horas de podcast. Mas aqui tem muitos elementos que despertou curiosidade do companheiro copaziano, da Copanó, sobre a luta sindical. E que pode vir aqui em um outro momento debater com a gente, né, Nassa? A gente sentar aqui, fazer um podcast com o trabalhador, falar sobre as políticas do Estado, política de saneamento, falar sobre a BCCS da Copasa, por que tem derrotados políticos na empresa, por que o presidente hoje da empresa está ganhando R$81 mil por mês, mais quase 1 milhão de bônus por ano, por que o gerente está ganhando mais PL do que a renda, por que o engenheiro está ganhando mais PL, enfim, tem muitos assuntos que devem ser debatidos. Por que a lei mudou, por que a gente perdeu alguma conquista, por que a gente não consegue avançar, né? Existem muitos elementos que foram ditos aqui nessa live de hoje, na live não, nosso podcast, né, que vai despertar uma curiosidade para a gente refletir, trabalhar, cobrar do dirigente, cobrar do nosso sindicato, conquistas futuras. Mas a gente não pode, na minha avaliação, deixar essa conta para os sindicatos, e que eu não estou falando é só do Sindágua, não. Porque existiu um golpe em 2016. Sim. Do golpe para cá, existiu muitas reformas. A reforma da Previdência, reforma trabalhista, lei das terceirizações que permite a Copasa terceirizar qualquer atividade dela. Quem diga o pessoal de Belo Horizonte que foi terceirizado o serviço de leitura, e está ruim demais. Começou a discutir naquela época lá o marco legal de saneamento com a medida provisória 844, depois 868, depois o projeto de lei 4162, até ser sancionado a lei 14.026, enfim. Não tem nada depois do golpe que beneficiou o trabalhador. Nada. A 10.101. A 10.101. 10.101? Não, 10.101. 10.101 não. Até a Previdência beneficiou grandes grupos, mesmo trabalhadores. Quase que eu caía com o Nascimento. A 10.101 é a criação da PL. Até a Previdência, né? Não, essa lei agora... Tudo. Qual o Nascimento? Da permissão de demissão aí... o tema 10.22. Não, o tema 10.22. Né? Confunde, dá para confundir mesmo. Então, enfim, agradecer vocês, né, finalizar esse podcast, convidar em outros momentos o Jarbas, Renato Nascimento, para a gente vir aqui, bater um papo, porque a gente tem que construir alguns materiais aqui para quem for assumir o sindicato em alguns anos aqui para frente, vai ter que entender como que a história passou. É isso, agradecer a todos vocês, estamos juntos. Ok. Isso aí. Eduardo, obrigado. Eu quero parabenizar por esse momento aqui e quero lembrar, né, que os trabalhadores, que nós que saímos, nós ainda continuamos como aposentados no departamento de aposentados, né? Tá aí. E que vamos discutir depois em um podcast específico sobre isso. Nem deu tempo de falar, né, Jarbas? Você imagina a história, né? Primeiro presidente do sindicato está aqui. Não me fala que eu sou o último. O primeiro presidente do sindicato estando aqui há 50 anos significa que o resultado é bom e a casa continua em luta. E vamos lutar e manter o sindicato cada vez mais forte. É isso aí. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.